Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo para corrigir algumas das atividades que foram dadas para vocês no dia 15 de outubro de 2020. Lembram que essas atividades, elas são atividades que são uma continuação das atividades do dia 1º de outubro, ou seja, são só mais alguns exercícios que vocês têm para resolver sobre porcentagens. Eu dei mais essas atividades porque é muito importante que vocês saibam resolver problemas com porcentagem, porque esses problemas eles estão cotidianamente no nosso dia a dia. Então, os primeiros exercícios, que vão do 1 até o 8, eles são todos exercícios onde a gente precisa calcular uma porcentagem de alguma quantidade. E essa quantidade pode ser uma quantidade de qualquer coisa, pode ser uma quantidade de dinheiro, enfim, a gente precisa calcular porcentagens de uma quantidade. E sempre que a gente quer calcular porcentagens de uma determinada quantidade, a gente pode fazer o seguinte, vamos lembrar do que nós vimos nos vídeos e nas aulas anteriores. A primeira coisa que a gente faz é pegar a porcentagem que nós temos e transformar e colocar ela na forma de fração. Então, 15% é a mesma coisa que 15 dividido por 100. E aí, se nós queremos calcular 15% de 300, é só nós multiplicarmos essa fração por 300. E aí eu estou com a minha calculadora aqui do lado e eu vou fazer essas contas. Primeiro eu faço 15 dividido por 100 e multiplico esse resultado, que é 0,15, por 300. E multiplicando isso por 300, nós vamos ter 45. A mesma coisa na número 2, a gente precisa calcular 80% de 1.200. Então, a gente pega o 80% e coloca na forma de fração, que vai ficar assim, 80 dividido por 100, vezes o valor que nós queremos calcular, a porcentagem, que é 1.200. E aí, de novo, vou lá na minha calculadora, faço 80 dividido por 100, que dá 0,8, e multiplico o resultado por 1.200. Isso dá 960. Mesma coisa para o próximo. 9% de 50.000 vai ser 9% vezes 50.000. E aí, 9 dividido por 100 vezes 50.000, isso dá 4.500. Próximo, 31% de 2.500. O que eu faço? Transformo 31% na forma de fração e multiplico por 2.500. Fazendo isso na calculadora, nós vamos ter 31 dividido por 100, que dá 0,31, vezes 2.500. E o resultado disso é 775. Embora todos os nossos resultados tenham dado resultados inteiros, não significa que isso sempre precise acontecer. Pode dar resultados decimais também. E aí, as outras eu vou deixar a segunda coluna, das 5 até a 8, para que vocês façam. E se tiver algum erro, eu corrijo vocês individualmente depois, com os exercícios que vocês me entregarem ou postarem no Google Classroom. Vamos para número 9. Na minha cidade foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos alunos para chegarem à escola. Responderam à pesquisa 2.000 alunos. 42% respondeu que vão de carro, 25% responderam que vão de moto e o restante de ônibus. Calcule todas as porcentagens possíveis. Quais são todas as porcentagens possíveis aqui? Todas as porcentagens possíveis são as porcentagens de pessoas que vão de carro, as porcentagens de pessoas que vão de moto e a porcentagem das pessoas que vão de ônibus. Então, a gente tem três porcentagens para calcular aqui. A primeira é os 42%, que corresponde às pessoas de carro. Depois nós temos 25%, que são as pessoas que vão de moto. E a gente tem o que falta, né? Que são as pessoas que vão de ônibus. Como eu vou saber quanto falta? Eu sei que no total as porcentagens precisam dar 100%. Então, se eu já tenho 42 mais 25%, isso dá
67%. Acabei de fazer aqui na minha calculadora. Para eu saber quanto falta para fechar os 100%, é só eu fazer 100 menos 67, isso dá 33%. Isso significa, então, que 33% das pessoas vão de ônibus. Mas eu não quero calcular, eu não quero dizer quais são as porcentagens, porque elas já estão aí. Eu quero saber quantas pessoas que correspondem a essas porcentagens. E para isso, então, nós precisamos calcular quanto é 42% de 2.000, 25% de 2.000 e 33% de 2.000. E é isso que eu vou fazer nesse momento. Para calcular 42% de 2.000, o que a gente faz é pegar o 42, colocar na forma, 42%, né? Colocar na forma de fração e multiplicar isso por 2.000. E fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 840. Depois, se eu quiser saber quanto corresponde os 25%, a gente pode fazer isso dessa forma também, pegar 25% e multiplicar por 2.000, e a gente chega nesse resultado, mas uma forma que a gente pode pensar sobre como resolver porcentagens com 25% é que 25% é um quarto, ou seja, metade da metade. Então, o que eu poderia fazer é dividir duas vezes o 2.000 por 2. Então, 2.000 dividido por 2 dá 1.000, que dividido por 2 dá 500. Então, sempre que eu quero calcular 25% de alguma coisa, eu divido duas vezes por 2 ou divido por 4. É a mesma coisa. Então, deu 500 pessoas que vão de moto, que corresponde aos 25%. E, por último, faltam os 33%, que são os que vão de ônibus. E aí eu faço 33% vezes 2.000, e isso dá 660. E aí é interessante a gente notar nesse tipo de problema que para a gente saber se a nossa resposta está certa, todos os totais que a gente calculou, eles precisam fechar em 2.000. Então, se vocês somarem 840 mais 500 mais 660, o resultado tem que dar exatamente 2.000, que corresponde aos 100%. Se não der 2.000, significa que tem alguma coisa errada e a gente precisa rever os nossos cálculos. Vamos agora, então, para número 11. Ao comprar um produto que custava R$ 1.500, obtive um desconto de 12%. Por quanto acabei pagando o produto? Qual o valor do desconto obtido? Bom, para resolver essa pergunta, eu poderia resolver ela de duas formas. A primeira forma é a seguinte: se eu vou ter um desconto de 12%, de acordo com o que a gente viu na aula passada ou na outra semana, a gente poderia calcular esse desconto da seguinte forma: eu pego os 100% que eu tenho inicialmente e diminuo 12%. Isso vai dar 88%. E aí a gente calcula quanto é 88% de 1.500 e vê quanto que o produto vai sair depois de receber esse desconto. A outra forma que a gente tem de calcular isso é a forma que eu vou utilizar. Eu vou calcular quanto que é esses 12% de 1.500, ou seja, porque uma das coisas que eu quero saber aqui é qual é o valor do desconto. Então, eu vou calcular quanto é 12% de 1.500. E aí, fazendo isso na calculadora, eu obtenho 180. Ou seja, 12% de 1.500 é 180, isso significa que o meu desconto é de R$ 180. Então, isso me responde qual é a segunda pergunta. Qual o valor do desconto obtido? R$ 180. E a outra pergunta é: quanto eu acabei pagando pelo produto? Para responder essa pergunta, a gente vai pensar o seguinte: se o produto custava R$ 1.500 e a gente obteve um desconto de 180, é só subtrair 180 desses 1.500. E 1.500 menos 180 dá R$ 1.320. Então, esse é o valor que você vai pagar
pelo produto depois de obter o desconto de R$ 180. Certo? Próxima, número 12. Na festa de aniversário do meu sobrinho, derrubei uma mesa onde estavam 40 garrafas de refrigerante. Sobraram apenas 15% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas sobraram e quantas garrafas eu quebrei? Bom, para resolver essa pergunta, a gente pode calcular, num primeiro momento, quanto que é 15% das garrafas, né? E aí a gente vai saber quantas que sobraram sem quebrar e o que faltar para completar as 40 garrafas de refrigerante vai ser as que eu quebrei, né? Então, para calcular 15% de 40 é como na questão número 1. A gente calcula 15% vezes 40. E aí, fazendo essa continha, a gente vai ter 6 garrafas. E essas 6 garrafas são as que quebraram. Oh my God, minha letra é feia para escrever aqui. Se 6 garrafas quebraram, para eu saber... opa, essas são as que não quebraram, né? Porque 15 garrafas, 15% não quebrou, né? Então vamos escrever isso aqui direito, porque essas são as garrafas que não quebraram. Então, se 6 não quebraram, faltam quantos para 40? Faltam 34, né? Então, 34 garrafas quebraram. E com isso, a gente resolve mais esse probleminha. Número 13. Dos 20 bombons que estavam na minha... 28 bombons que estavam na minha gaveta, já comi 75%. Quantos ainda me restam? Bom, para fazer essa questão, eu vou resolver ela de duas formas para vocês terem dois exemplos de como resolver esse tipo de questão. Mas aí vocês podem sempre escolher qual que é mais adequado para vocês. Bom, se eu já comi 75% dos 28 bombons, eu posso calcular então quanto é, num primeiro momento, 75% de 28. E aí, com isso, eu vou saber quantos eu comi. 75% de 28, 75% vezes 28, né? Fazendo essa continha, a gente vai ter 21. Esses 21 bombons aqui são os que eu comi. Se eu já comi 21 bombons, então para 28 me restam 7 bombons, né? Então, a gente faz 28 menos 21, que dá 7, e aí 7 restam, vamos dizer, né? Vamos colocar assim a resposta para ficar mais curta. Essa é a primeira forma de resolver essa questão. A segunda forma de resolver essa questão é o seguinte: se eu já comi 75%, então para fechar os 100%, que é o que falta, faltam 25%, né? Então, uma das coisas que eu poderia fazer é calcular quanto é 25% de 28. E 25% de 28 dá exatamente 7 bombons. E aí, dessa forma, eu também obtenho essa resposta. Só que ao invés de utilizar a porcentagem que foi dada no problema, eu utilizei a porcentagem que falta para fechar os 100%. Então, aqui, duas formas diferentes de resolver esse mesmo problema. Número 14. Comprei 30 peças de roupa para revender. Na primeira saída, eu estava com sorte e consegui vender 60% das peças, né? Então, quantas peças de roupa eu vendi? Para saber isso, a gente quer saber exatamente quanto que é 60% de 30, né? Porque a gente quer saber as que foram vendidas e foram vendidas 60%. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter que fazer 60% de 30, ou seja, 60% vezes 30. E isso dá um total de 18 peças. E aí, se ele estivesse perguntando para vocês quantas peças que não foram vendidas, é só a gente fazer 30 menos 18, né?
e a gente ia encontrar 12 peças que não foram vendidas. Mas não é essa a pergunta, o total é o resultado disso aqui, quantas que foram vendidas, que são as 18 peças. Número 15. Em uma população de 250 ratos, temos que 16% são brancos. Qual é o número de ratos brancos dessa população? Bem, se 200 a gente tem 16% são brancos, então são 16% de 250, né? Do 250 que é o total. Então, para a gente resolver isso, basta a gente calcular 16% de 250. Então, 16% a gente escreve na forma de fração e multiplica por 250. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 40 ratos brancos. E todos os outros demais os problemas, eles são bem parecidos com esses que já foram resolvidos, né? A gente sempre tem que calcular uma porcentagem de alguma coisa. Então, esses outros problemas eu vou deixar para vocês fazerem e exercitarem. É muito importante que vocês façam esses exercícios, claro, para vocês aprenderem, porque na próxima semana a gente vai ter uma avaliação sobre isso. E também lembrando que fazer todos esses exercícios e entregar ou postar, vale uma nota para vocês também. Então, vocês precisam fazer todos os outros e me entregarem. Um bom trabalho a todos e até o próximo vídeo.